Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Estamos no 8º episódio e hoje vamos falar sobre um assunto de extrema importância para todo mundo, que vamos falar sobre saúde mental nessa época, dessa era digital. Estamos com um belo currículo aqui hoje, com uma psicóloga que vai ensinar muita coisa pra gente aqui. Nos bastidores a gente já aprendeu muito. O Felipe vai falar o nosso belo currículo de hoje aqui. É psicóloga, trabalha pela abordagem da TCC, especialista em terapia de casal e de relacionamento, graduanda em teoria cognitivo-comportamental. Tá? Eu quero dar assim, as boas-vindas à nossa convidada Tatiana Neto. Tá, fico muito feliz em receber você, ainda bem que a gente conseguiu marcar finalmente. Sim, finalmente. E assim, eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com você, principalmente falando sobre saúde mental, sobre equilíbrio emocional, que eu tô precisando bastante. Tati, seja muito bem-vinda aqui à nossa casa, né? A gente conversou aqui quando a gente foi iniciar esse projeto e falamos, não, a gente tem que trazer pessoas que vão fazer diferença, que querem fazer diferença também para outras pessoas. Então, seja muito bem-vinda, pode se apresentar, o tempo é todo seu aí. Obrigada, meninos. Então, eu vim para contribuir com vocês mesmo, com todo o conhecimento que eu tenho, né? Porque só de estudo aí, eu já tenho 7 anos de estudo dentro da psicologia. Então, estou aqui para contribuir da melhor forma possível. Não, muito bacana. A gente tem foi desde o início, a gente começou dessa forma, então a gente pede que o nosso convidado no início conte um pouco da história, contar um pouco da sua história até você chegar na psicologia, o porquê a psicologia, né? Porque a gente vê tanta gente aí que quando vai chegar na hora de tomar a decisão, de falar, eu vou estudar, ou eu vou trabalhar, o que eu vou focar, o que eu vou fazer, e eu acho que é legal as pessoas escutarem histórias para embasar na decisão que ela vai tomar nesse momento tão importante na vida, que é assim, eu vou para uma faculdade ou eu não vou. Então, conte pra gente brevemente aí como foi a sua história até chegar na psicologia. Então, foi o que eu mais escutei, né, na faculdade. Por que psicologia? E a gente escuta isso no início do período até o último. Por que psicologia? Então, eu venho de um contexto não muito bom, familiar, né? Um contexto social também não muito favorável. E a minha ideia sempre foi mudar a vida das pessoas. E, a princípio, não foi a psicologia que eu escolhi, tá? A princípio foi, eu queria ser policial, só que eu não conseguia pelo tamanho, e aí eu falei, não, vou fazer direito, vou fazer direito, e me inscrevi para fazer direito e psicologia, mas a vaga que saiu foi a psicologia. Então eu me emocionei por aquilo ali, falei, nasci para isso, e eu amo as vidas que eu modifico até hoje com essa escolha que eu fiz. Oh, que bacana, assim. Show, né? Temos aí mais um padrão, né? Que das pessoas que a gente trouxe aqui, todas, em alguns momentos, né? Alguns falam, não, eu fui fazer porque foi o que eu consegui. E aí acabou chegando e gostando e se apaixonando pelo que fez e dando tudo certo, né? De transformar uma diversidade, né? De não conseguir uma coisa em uma outra oportunidade. Em uma oportunidade. Né? Mas quem me vê lá atrás, vê o meu contexto de vida mesmo, não acredita que eu cheguei aonde eu cheguei. Entendi. Sabe? Eu tenho muito para caminhar ainda, eu sei. Só que eu já me sinto vitoriosa, porque aonde eu tô, de onde eu vim, não seria capaz de chegar. Não, com certeza. Toda vitória, né, por menor que ela seja, ela tem que ser comemorada, ela é muito bem-vinda. E isso é muito interessante, muito bacana saber disso, né? E eu tenho certeza que muita gente pode pensar, pô, eu tô aqui agora, mas eu também posso fazer isso e chegar lá. E aí, agora uma pergunta de curiosidade minha. Sempre essa pergunta, né? Sempre surge. Na psicologia, quando você entrou ali, aí você começou a estudar, né? No primeiro período ali da faculdade e tudo. Quando que foi assim que você falou, é isso aqui mesmo que eu quero, não era o direito, não era ser polícia, é isso aqui. O que aconteceu assim que você falou assim, é isso? No terceiro período, eu fui convidada a fazer um estágio no Projeto Vida, em Ubá, que a minha faculdade foi Ubá, a Unipac. Sim. E aí eu fui convidada a participar do projeto como ouvinte, né, do atendimento com crianças. E aí eu vi um contexto em que eu pude inserir ali naquele meio, mesmo sendo ouvinte.
e ajudar uma criança, que foi tudo que eu precisei na infância, de uma ajuda num contexto que eu vivia. E ali eu tive certeza, falei, eu mudei a vida dessa criança, né? E aí era tudo que eu precisava que fizessem comigo no passado. E ali eu entendi o meu propósito dentro da psicologia. Que bacana. Pô, Muito bacana, assim, extremamente importante, né? Porque... o que a gente mais vê, assim, é o pessoal falando, não, porque eu quero ter uma profissão, quero ganhar dinheiro. E ninguém falando, eu quero ajudar outras pessoas. Se você escutar alguma psicóloga falando que escolheu a psicologia para ganhar dinheiro, você pode ter certeza que é uma coisa impossível, né? Porque o coração da gente vem primeiro, né? E o financeiro é consequência. Eu acho que a área da saúde como um todo tem muito isso. Do sonho, ser, né? Você tem situações que aí você chega e aí fala assim, mas a pessoa não vai conseguir parar, não, mas eu tenho que transformar ela, eu tenho que mudar, eu tenho que ajudar, e aí você vai... A gente fala de novo que tem que ser uma área que tem que ser mais valorizada. Mais valorizada, com certeza. A área da saúde como um todo, ela... conversou sobre isso. A gente ela tinha que ser muito, muito melhor vista, mais valorizada, porque sem a área de vocês... Não existe a nossa, né? Igual eu sou de exatas, contabilidade, parte financeira, e sem saúde mental, sem saúde física, né? Sem a saúde como um todo, não tem como fazer o que eu faço. Então, eu acho que essa área deveria ser muito mais valorizada. Eu estava falando com o Felipe, né? Não sei se você ouviu aqui nos bastidores, 20% é o conhecimento. 80% está ali, inteligência emocional, sorte e o contexto de onde você veio. Quem falou isso foi Daniel. É um autor de um livro brilhante sobre inteligência emocional. E ele traz essa questão. Ou seja, você pode estudar 15 anos, é um baque, né? Estudei 15 anos para poder me formar em algo e não é o suficiente. Então, a psicologia está inserida em tudo, inclusive no sucesso de todas as áreas. Sim. Se não tiver um controle emocional, não tem sucesso. Na minha área, a gente vê muito como exemplo, né, a parte de controle emocional e de onde você veio, o pessoal que ganha muita grana, assim, tipo, ganha na loteria ou ganha um programa tipo um Big Brother da vida e muitos deles não tem nada mais. Por quê? Veio de uma situação que não foi treinado, não foi preparado psicologicamente para sair de, um exemplo, 0 e ter, sei lá, R$1 milhão. Do dia para a noite, porque, né, um exemplo, né, você jogou na Mega Sena, você ganhou, do dia para a noite você tem R$1 milhão. Sim. Então, o que acontece é que muita gente não tem esse treinamento de vida para lidar com essa situação. E não só com essa, né, lidar com o dia a dia do trabalho, lidar com muita coisa com ali, certeza. Requer uma inteligência emocional absurda. A gente a gente não para para pensar, mas assim, a cada atitude nossa é reflexo de uma situação onde você pode ter um equilíbrio emocional e um desequilíbrio, principalmente no dia a dia. O que acontece? Nós somos dotados daquilo que nós vivemos, né? Que a gente fala que é a crença central. É aquilo de onde você veio, que você vivenciou, tudo que você passou até aquele momento. Então, você está aqui com suas cargas, né? Então, se você não tiver controle de lidar com a carga do outro, você não consegue viver em sociedade. Então, a psicologia está inserida em tudo. Todo lugar que você parar para avaliar, tiver um conflito que as pessoas não conseguem resolver, elas procuram quem? Vou procurar um terapeuta, um psicólogo. Eu tenho na educação financeira tem uma passagem, eu acabei de lembrar, você falou e de quando tem um conflito com as pessoas, eu lembrei disso. Final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, né, conseguiram finalizar a guerra e aí sentaram 4 economistas importantes do governo dos Estados Unidos. E aí falaram assim, o que vai ser do país agora depois da guerra? Aí o pessoal, não, porque gastou muito, que o país vai afundar, que não sei o que tem, não sei o que tem. Eu não lembro muito bem a história e não lembro o nome do psicólogo agora. Aí tinha um psicólogo no governo lá, por acaso ele caiu na sala e chamaram ele para reunião. Aí ele falou assim, eu não sei do que vocês estão falando aí não, mas eu consigo ajudar isso aí. Como? Vou pesquisar. Ele foi para a rua, conversar com pessoas. Ele foi para a rua, fez um questionário, saía para a rua perguntando às pessoas, com a equipe e tal. Fizeram um questionário, depois sentou, fez a triagem, voltou para a reunião e falou assim, prepara que o país vai decolar. Aí falou, mas como? 4 economistas renomados do governo dos Estados Unidos falando, e um psicólogo que não entende, assim, né, não entende nada de economia como a gente vai falar um troço desse.
E aí pode pegar lá. Pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos bateu o recorde na economia. Foi pós-guerra. Que foi o quê? Qual que era o contexto que ele se baseou para falar isso? Começou a guerra, as pessoas não sabiam o que ia acontecer, que inclusive a gente tem um contexto agora, que foi a pandemia, ficou todo mundo dentro de casa, com medo, estocando alimentos, sem poder fazer nada, sem poder sair, sem poder viajar, sem poder fazer nada. Quando o negócio acabou, quando acabou a Segunda Guerra, quando acabou a pandemia, o que aconteceu? Todo mundo quis viajar, todo mundo gastou dinheiro, a economia voltou a movimentar e pum, foi o que aconteceu nos Estados Unidos. A casa e casa, mas isso é uma história verídica, velho. Isso tem um livro, eu não lembro qual dos livros que eu li que conta essa história, mas foi um psicólogo que falou isso. Que doideira, né, cara? Eu acho que, se eu não me engano, é a psicologia financeira. Olha, vocês o tempo todo estão usando da psicologia para se comunicar, para estar em sociedade. O tempo todo a psicologia está ali inserida. Porque se não fosse a psicologia, se não fosse o ato de entender como que a gente funciona, como que o outro funciona, não tinha essa questão de apaziguar conflitos. Nós viveríamos como os antigos da Idade da Pedra. Briga, puxa de cabelo e resolve na paulada, essas coisas, entende? Verdade. Então a psicologia, ela está em tudo. E eu sou suspeita a falar, porque eu falo de psicologia, meus olhos brilham. Eu amo a psicologia como nunca amei nada nessa vida. Não, é muito bacana. E essa passagem eu lembrei na hora. Eu falei, nossa, lembrei disso. É uma realidade, né? Foi o que aconteceu, de fato. Então, contra fatos não há argumentos. Não é. E assim, uma coisa que a gente sempre pergunta também para quem vem aqui, porque a gente gosta de saber que, assim, quais os desafios da área, quais assim os momentos que você fala, cara, eu quero sair daqui, velho. Sempre tem. O primeiro desafio foi o que eu estava falando com você antes da gente começar, né? É manter a constância, porque é o Instagram, que é o nosso meio de divulgação do nosso trabalho. Então, o psicólogo, ele não pode entrar no meio de promoções. Por exemplo, eu não posso participar de um sorteio numa loja aqui, não posso colocar o meu nome, não posso oferecer terapia grátis na internet, isso não existe. O CRP, ele cobra muito da gente. Então, quando eu tive que usar do Instagram para poder coletar pacientes, e aí eu tive que deixar meu link lá para acesso, e aí começou a acessar um monte de gente que não queria atendimento, homem específico, né, infelizmente, oferecendo que eu assistisse eles de uma forma muito ruim, né? E me pagando, então eu percebi assim, será que é isso mesmo que eu quero? Porque, pelo amor de Deus, são essas pessoas que vão chegar para mim? Então, uma das maiores dificuldades foi essa. E o outro quesito é, sem sombra de dúvida, o financeiro. Porque se investe muito mais do que se ganha, né? E é um outro lado que as pessoas, eu acho que não sabem. Que o investimento é emocional, psíquico e financeiro. Entende? Exato. Então, são esses dois fatores que, para mim, foram os primordiais ali, que me fizeram ratear se eu vou, se eu fico. Não, mas essa situação do Instagram acontece, eu falei com você, né, que isso daí acho que acontece em 90% das áreas, a não ser que você tenha um recurso ali para pagar alguém só para se dedicar só para fazer. Aquilo ali isso é difícil pra caramba. Mas mesmo assim, mesmo que você tenha uma pessoa que faça, você precisa estar ali, o texto de uma postagem, quem tem que fazer é a pessoa. A imagem ali, você tem que aparecer. Então, assim, você pode pagar alguém para fazer, eu acho que 70%, mas você ainda tem que contribuir com 30% do seu tempo para escrever um texto, para poder gravar um vídeo. Isso é o que torna mais difícil ainda, porque nem você pagando você consegue 100% do negócio. Exatamente. E essa parte de investimentos que você falou, que não é só a financeira, que vai muito além disso, realmente deve ser assim, pesado, né? Porque, você para pra pensar, a gente quando vai na sessão, a gente tá lá falando dos nossos problemas. Mas você imagina que a pessoa tem os problemas dela, tem que estar o mesmo. Exatamente. Eu fui, aí eu saí da última sessão, falei, caramba, cara, essa mulher, eu tô pagando ela, mas ela tem os problemas dela, eu tenho que ouvir os meus, velho. Não, aí você imagina, velho. Aí você imagina o psicólogo do psicólogo.
Tem? Por trás da gente, ó, pelo menos comigo, eu tenho uma mentora, eu tenho uma supervisora e eu tenho uma psicóloga que eu faço sessão 2 vezes na semana. Tem, eu falo de mim, o outro eu falo dos meus pacientes. Porque as pessoas acreditam que o psicólogo ele é 100% imparcial. Não tem jeito, nós somos humanos e somos movidos de emoção. Então você vai me contar o seu problema de início, eu já vou ficar com raiva da pessoa que você falou que te fez mal. Eu vou ficar assim. Só que eu tenho controle, né? Então eu vou olhar e vou falar assim: entendi, compreendo, mas o que nós podemos fazer para melhorar? Só que por dentro eu tô assim: se eu pego essa pessoa. E é exatamente, cara. Eu tava conversando com a minha tia, ela me falou isso, do psicólogo, sabe? Eu não sei. Assim, é um nome que eu criei aqui agora, né? O psicólogo do psicólogo. Mas você imagina, essa pessoa, ela tem os problemas dela, os problemas do psicólogo paciente e os problemas do cliente dela, entendeu? Porque se você é psicólogo e vai fazer uma sessão de terapia, você vai contar dos problemas que você teve. Fala, o meu paciente que fez isso. Então ela tem os 3 problemas. Exatamente. E aí vai virando uma bola. Uma bola de neve. Cara, é um rei, velho. Imagina. Imagina, velho. Mas é uma área extremamente interessante, psicologia. E a gente precisa, desde quando você faz faculdade, a primeira requisito é você começar a fazer terapia, porque é muito difícil. Porque os problemas, eles são muito parecidos, as emoções são diferentes, mas a gente cruza um problema com o outro. Aí eu encontro com uma pessoa que teve uma infância tão ruim quanto a minha e eu não estou trabalhada emocionalmente com aquilo que eu passei. O que acontece? Eu cruzo, envolvo com aquela paciente, trago o problema para mim e aí duplica o meu problema, porque eu não consigo cuidar daquele, abri uma ferida, não consigo cicatrizar e trago essa ferida para mim e também não vou conseguir cicatrizá-la com facilidade. E tem um detalhe, né? Porque, tipo, olha a função mais importante do psicólogo, né, no caso. Ninguém vai lá pra contar coisa boa, velho. Não. Você não vai lá e chega, nossa, meu psicólogo, ganhei R$1 milhão. Não vai, velho. Você vai falar que perdeu R$1 milhão, mas você não vai falar que ganhou, entendeu? Mas se eu falar pra você que também temos muita dificuldade de lidar com a alegria. Eu tenho pacientes que têm dificuldade de lidar com a alegria. Fala isso comigo. Me fala um de vocês aí que nunca ficou com medo, tá tudo dando certo, nossa, deu tudo bem, e agora? Nossa, semana minha é assim, de boa. Eu falo, caramba, cara, chegou no sábado, alguma coisa eu deixei de fazer. Alguma coisa vai explodir nesse domingo, velho. E aí vem uma outra área também que eu gosto muito, que é a lei da atração. Vocês já ouviram falar? Sim. Então, eu adoro a lei da atração, acho que ela explica muita coisa. Você tá atraindo, por quê? Dentro da psicologia tem a tríade cognitivo: pensamento, sentimento e comportamento. Se você pensa, você desenvolve o sentimento. Pensamento e sentimento é inato. Você não tem como brecar isso, né? Eles vêm. E o comportamento é o único que você pode mudar para que no novo ciclo seu pensamento mude e você tenha um sentimento diferente. Se você está pensando que tudo vai dar errado, que faltou alguma coisa, que você esqueceu algo, que sua vida não é tão tranquila assim, automaticamente o seu cérebro recebe essa informação de que você precisa reagir a uma situação que não existe, entende? Aí é aquele momento que você acaba se enfiando numa roda. Olha só! Exatamente. Eu acho que eu preciso pegar o meu diploma de psicólogo com você, né, meu amigo? O que eu já falei tantas vezes? Agora você está escutando de uma profissional da área. Ih, rapaz. Depois a gente vai conversar sobre isso. Deixa pros bastidores. Eu falo com ele, toda vez esse cara me fala a mesma frase. Aí foi num domingo, não foi? Ah, sei lá. Acho que foi um domingo de manhã, assim, eu mandei uma parada pra ele. Não tem jeito não por causa disso. E eu falei, cara, para de falar isso, velho. Tudo que eu te pergunto, você usa isso, que tá ruim, que tá dando errado. Cara, para com isso. Não, eu falei, cara, você já parou pra pensar, o tanto que você fala sobre isso, é isso que tá acontecendo? Não, mas... Aí, tá vendo? É em 2 âmbitos, né? Atrai, porque você atrai, você é energia. Já aconteceu de repente cair alguma coisa de um lugar que você fala, como que isso caiu? E a gente pensa, fantasma. Não, energia. Tá tudo em constante movimento aqui. Então você tá numa frequência, ele tá em outra. Vocês não conseguem conviver no mesmo espaço. É por isso que entra gente e sai gente da vida de vocês com muita frequência. Por quê? Às vezes você tá no nível abaixo ou no nível superior de frequência, não vai manter ali junto com você. Então é preciso cada um seguir a sua rota
momento para poder... E isso é uma coisa, por exemplo, na nossa situação, uma coisa tão rotineira que eu tô acostumado a falar, que às vezes você não percebe. Pra mim era só um costume. Sim. Aí ele falou comigo, eu falei... Cara, para de falar essa frase, velho. Muda essa frase. Eu ficava assim, tudo bem, isso tá acontecendo, mas muda a forma que você fala, muda a frase, muda de alguma forma. Eu costumo falar assim com os pacientes que não acreditam em espiritualidade, né? Que dentro da psicologia, a gente tem um tripé, eu chamo de tripé, que é a mente, né, que é o que eles estão fazendo, me procurando, cuidando do corpo, porque é muito necessário, e cuidando do espírito, seja onde você quiser, na sua casa, num templo, onde você quiser, a partir do momento que você cuida do seu espírito. E eu falo com o paciente assim, deixa eu te explicar por que a gratidão é muito importante. Aí eu trago para a ciência. O seu cérebro, ele é burro. As pessoas não entendem isso, porque pensa que é de lá que vem todas as coisas. Não é. A gente vive de repetição. O tempo todo você repete aquilo que você aprendeu com os seus pais, com o colega, com o seu mentor, com o seu professor. Você vive de repetição. E aí, se você lança um pensamento dentro de você assim, não, pra mim tudo dá errado, ele vai automaticamente começar a agitar ali dentro para que as coisas deem errado mesmo, para comprovar o que você está pensando. Essa é a função dele. É aquela situação que eu passo, né? É difícil, né? De conseguir conciliar essas coisas. E é bem complicado. E você acha que tá interessante pra gente... Porque é o seguinte, a gente tinha utilizado, né? A gente abriu uma caixinha de perguntas, o pessoal mandar perguntas. Tem uma pergunta secreta aí que é minha também, mas quem conhece vai saber que essa pergunta é minha. Quem me conhece vai falar, é o Felipe que fez essa. Então vou começar pela primeira pergunta da caixinha lá, que é: o que é exatamente equilíbrio emocional e qual a importância dele na vida? Então, como a gente está falando até agora, o equilíbrio emocional é você saber lidar com determinadas situações. Sejam elas boas ou ruins. Sejam elas boas ou ruins, exatamente. Porque muita gente pensa que equilíbrio emocional a gente precisa dele só nas ruins. É verdade. Né? Porque as boas, elas já são boas, então ok. Mas é bom enfatizar isso, porque Sim. nas boas também a gente precisa ter equilíbrio Principalmente, emocional. eu acho, né? Tipo, Sim. Porque você precisa viver em sociedade, que é o que a gente sempre bate ali. Por que cuidado emocional? Porque a gente precisa viver em sociedade. Então, se você não soubesse comportar lá na igreja que você foi, você recebeu uma emoção muito grande, se você não soubesse comportar, você vai se destacar de uma forma negativa, talvez. Então, se você tá aqui, se chega algum cliente aqui, né, e te pede alguma coisa, ele não sabe expressar o que ele tá querendo te passar, vai criar um atrito entre vocês dois. Você não compreende e ele não sabe explicar. Então, para a vida, equilíbrio emocional é o ponto. Se a gente consegue equilibrar, é o melhor que pode acontecer. Só que lembrando que nem sempre isso vai acontecer. Tá? É muito difícil manter equilíbrio assim em todos os momentos. E sabe o que eu percebi? Mais do que o equilíbrio, pelo menos comigo, mais do que o equilíbrio no momento de dificuldade, velho, no momento que alguma coisa dá certo. Na hora que alguma coisa dá certo, é difícil, velho. Eu fico com uma confiança, cara. Tipo assim, pô, velho, sei lá, eu posso fazer qualquer coisa que vai dar bom, sabe? Aí eu acho que isso, pra mim, pelo menos, é o mais difícil. Deve ser mais difícil pra muita gente também. Vou dar uma ênfase quando você faz apostas esportivas, aí você ganha R$100 e acha que vai ganhar. Não, aí todo. Eu ganho 2 mil, eu falo, caramba, ganhei 2 mil, eu vou lá e perco 10. Dentro da psicologia a gente sabe que também a sensação de achar que você consegue tudo, que você conquista o mundo, que você é o mais, tem um nome, narcisismo, né? Então também se sentir o mais em tudo é prejudicial. Tem que ter um equilíbrio. Só que eu escutei uma vez de um mentor que o equilíbrio é a morte. Que nada na nossa vida mantém-se o equilíbrio. Exemplo, o sinônimo de vida, o desenho da vida é o quê? O batimento cardíaco. Como que ele é? Subindo e descendo. Então vai ter momentos muito bons de equilíbrio que você conseguiu manter ali, você vai se sentir orgulhoso, mas vai ter momentos que você vai estar em completo desespero, que é o alto pico de uma ansiedade, de um estresse. E aí, como é que faz? E aí você precisa manter ali, solidificar ali o seu pensamento e manter o controle e ter uma resposta mais assertiva para aquela situação. É tipo aquilo que no mundo das finanças, né, o pessoal fala, não existe estabilidade, né? Acho que é tudo com o mesmo princípio, né? Não existe almoço grátis. Sim, inclusive o mentor que falou isso comigo, quando eu vi, ele mexe com esse negócio de farmácia. Ele falou, a estabilidade é a morte, é quando tá tudo estável dentro de você. Aí eu falei, caraca, é mesmo.
mesmo. Muito bacana. Eu não É a tinha única parado pra certeza, pensar né, nisso. que a gente tem. Eu tinha parado pra pensar no lado financeiro, entendeu? Mas no lado psicológico, de realmente uma hora que você tá feliz, alegre, tudo dando certo, 2 dias depois você já tá puto porque já deu tudo errado. Sim. Isso acontece, cara. Faz sentido. Agora vamos para a pergunta de número 2. Quais são os sinais de falta de equilíbrio emocional e como podemos resolver? Eu acho que dá para dividir em 2, né? Quais são os sinais, assim, que a própria pessoa pode falar, opa, tem alguma coisa errada comigo. Sim. Na verdade, são vastos sinais, né? Mas eu trouxe alguns pra gente poder falar. Um é a insônia, né? A irritabilidade, a falta de concentração e um outro muito importante também, que são dores físicas. Porque a gente imagina o quê? O físico tá doente, eu preciso ir ao médico. E aí vai no médico, faz exame, faz um monte de coisa e não dá nada, não consta nada, mas está doente. O físico está sentindo a dor. Dentro da psicologia a gente chama isso de somatização. Quando você não consegue falar, o seu corpo grita. E aí aparece uma mancha que você não sabe de que é. E aí você começa a ter dificuldade para dormir, porque tudo vai desorganizando ali. E a insônia, porque geralmente quem está com descontrole emocional está pensando nos problemas durante o dia. Ou num conflito que tem que enfrentar no outro dia, porque não consegue se manter controlado. Então, são os requisitos, assim, que a gente precisa se atentar, mas tem outros. Então, eu sempre falo, uma avaliação psicológica é o melhor que você pode fazer. Porque aí o profissional vai avaliar. Porque a gente tem um manual que a gente segue que a pessoa precisa prescrever pelo menos 6 requisitos ali. Só que, às vezes, ela preenche 6 requisitos e ela não é. Primeiro, uma coisa muito importante. As pessoas chegam e falam, sou depressiva. Fui diagnosticado com depressão. Ah, tá. E aí a pessoa fala assim, não, mas pera, é depressão, princípio de depressão, é um sintoma, o que é? Defina pra mim a depressão. Não, é depressão. E aí se descobre que era um estágio depressivo e possivelmente aquela pessoa tem bipolaridade. Não tem a ver com a depressão, mas tem os sintomas da depressão. Então é muito importante a avaliação mais profunda, né? E como você falou que dá 2 perguntas, né? Como que a gente trabalha isso, né? Primeiramente é centrar isso, você focar naquilo que você quer. Porque eu até separei uma frase que eu li tem pouco tempo, acho que é Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se você não traçar muito bem a sua linha de chegada, você vai tropeçar em vários caminhos ruins. Então, o principal, traça uma meta aonde você quer chegar, defina os seus objetivos e sobe escadinha por escadinha. E aí essas coisas vão ficando para trás. Lidar com o sentimento é muito importante. Não diminuí-lo. Às vezes a gente vê uma pessoa em conflito, a gente fala, calma, calma. Isso é pouco. Porque ela não consegue manter a calma, por isso que ela perdeu, tá no descontrole. Exato. Então você precisa subir a escadinha, uma após a outra. Tá vendo? Eu acho que no final você vai ter que fazer um pix da sessão pra ela. Tá me atingindo demais. Pensa bem, hoje você vai até dormir, velho. Ou não, né? A pergunta de número 3, eu acho que ela é bacana também, tá? Quais estratégias para desenvolver e manter o equilíbrio emocional em meio aos desafios e ao estresse? Autoconhecimento. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre isso. Eu vou te ser sincero, eu já ouvi muito falar, mas eu sempre achei muito vago as frases que eu escutei. Autoconhecimento, pra mim, pode ser muita coisa. Eu sempre achei muito vago. Eu não consegui entender. O que é autoconhecimento? Tá, eu tenho que me... Mas tá, e aí? Vou te explicar agora. Aí eu vou ter que fazer pix também? O autoconhecimento nada mais é do que você conhecer a si mesmo. A partir do momento que você se conhece, ninguém te atrapalha. Ninguém entra no seu caminho. Porque ninguém... Um exemplo que eu dou sempre. Você está descendo num prédio, numa escada. Tá você e mais uma pessoa atrás de você. E essa pessoa grita. Pega o ladrão. Qual que é a sua primeira reação? Olhar para ver onde está o ladrão. Em algum momento você vai achar que é você? Não. Porque você se conhece o suficiente para saber que você não é um ladrão. Faz sentido. Entende? Ó, que você olhou pra mim. Que isso, cara? Temos um ladrão entre nós. Ué, que isso, velho? Não, só na atitude assim, cara, faz sentido. Sim. Então, nesse caso, a gente já se conhece. Exatamente. Vamos levar pro emocional agora. Se você tá com a sua parceira, tá? Vou levar pra uma coisa que você vai conseguir conciliar aí. Você tá com a sua parceira. E aí ela chega pra você e fala: me falaram que você me traiu.
você não traiu ela. Você se conhece, porque você não traiu, você sabe aonde os caminhos que você percorreu, o que você fez, você fala, não, amor, eu não te traí. Mas se você não se conhece ao ponto de você concordar com ela e falar, não, mas aquele dia eu não estava fazendo nada demais, e você começa a entrar na história dela sem ter feito nada. Então, vou trazer para vocês simplificar isso, tá? Pablo Marçal, vocês já ouviram falar dele? Então, vocês escutaram uma tiragem dele que eu vi, que ele fala assim, a vida é um jogo, né? E a pessoa que vem te irritar, ela tá jogando com você. Se você se irritar com ela, você vai para debaixo dela. Então, quem que tá ganhando? Até o momento, o irritante estava baixo, porque a pessoa que irrita é baixa. Se você cede para essa irritação, você vai para debaixo dela. E aí você perdeu o jogo. Entende? Faz sentido. Agora faz sentido. Fez. Deu pra entender, sim. Agora deu pra entender. E tipo assim, essa parada do autoconhecimento foi uma coisa que pra mim eu falei, mas como eu sempre achei muito vago, né? De todas as vezes que eu ouvi, eu sempre achei muito vago. Um outro exemplo também, para ficar mais claro para vocês, imagina se num cinema, você tá lá no cinema sozinho, você vê um tanto de pessoa ali fora que você nunca viu na vida. Você entra para assistir o filme sozinho ou você chama essas pessoas? Entra para assistir sozinho. A sensação de assistir o filme com essas pessoas é a mesma que você que não tem o autoconhecimento sente estando sozinho dentro de casa. É por isso que você precisa ter relações muitas das vezes destrutivas ao seu lado, porque você tem medo de ficar sozinho com você mesmo. Eu acho que nós vamos ter que fazer Pix mesmo. Mas faz muito sentido. Aqui, cara, faz muito sentido. Essa do cinema aí fez mais sentido que todas as pergunta, velho. Se for um Pix pra cada um, você vai quebrar, velho. Eu não vou pagar isso sozinho, não. Eu acho que essa daqui é a sua, hein? Eu falo. Pergunta de número 4 estou com muitas dívidas e isso me tira o sono todos os dias. Como desenvolver equilíbrio para manter minha vida no lugar? Não, essa daí não foi a minha, não. Não, a minha foi do filho ali embaixo. Tá. Mas você não tem? Mas é pensando no futuro, né? Tá, tudo bem. Então, vamos lá então. O que acontece? Primeiro a gente tem que entender que para você ter entrado em dívidas, você possivelmente, se não foi caso de doença, enfim, né? Você entrou num desequilíbrio emocional muito grande ali. Isso que eu ia falar. Alguma coisa em excesso você tá. E todo excesso esconde uma falta. E o que estava te faltando? Entende? Porque quando a gente compra compulsivamente, quando a gente consome qualquer coisa, seja alimentação, seja bebida, seja passeios, seja gastos exorbitantes, qualquer área que você puder imaginar, é porque você está escondendo uma falta ali de alguma coisa. Então, o que você deveria ter feito nesse processo? E o que você pode fazer agora, né, para essa pessoa que é mais difícil, mas tem como. Sim. Traçar uma meta, a história da Alice no País das Maravilhas que eu acabei de falar com vocês, né? Você tem que entender aonde você quer chegar. Você quer acabar com a dívida? Mas o que você tem feito agora para isso acabar? Porque o que a gente mais vê é as pessoas cruzando o braço e falando minha vida tá um caos e eu não sei o que fazer, mas tá de braço cruzado. Você procurou fazer alguma coisa? Não adianta olhar pra mim, não. Não, tô olhando eu já tô no fluxo, olhando pra você. Não, eu falo muito isso. Existe uma passagem que eu vi uma vez, é que a pessoa, quando ela tá endividada, vamos botar números para ficar mais palpável de entender. Você tem uma dívida de 50 mil reais, um exemplo. E aí, você começou a trabalhar para sair daquela dívida, e agora você tem uma dívida de 10 mil reais. Você ainda é um endividado, mas você é 40 mil reais menos endividado. Mas para quem está endividado, esse pensamento... Isso, até que você saia do menos 50 mil para zero, a pessoa tem o mesmo pensamento. Ela não consegue entender que ela tinha 50 mil devendo e agora ela só tem 10. São 40 mil a menos. Até que você chegue assim, não, graças a Deus, não devo mais nada. A pessoa não consegue conciliar isso.
E você sair de menos 50 para menos 10 é uma excelente vitória. Sim, tem que ser. Pensa bem, entendeu? Então é um excelente sal. Eu ainda sou um devedor? Ok, mas não é mais 50 mil, agora é 10. E o caminho é por aí mesmo, é você contar o que você não é mais. Não fixar no que ainda tem para poder pagar, né? É contar o que já foi, eu já consegui pagar 40 mil. Exatamente. Então é começar. Se eu pudesse resumir aí, a resposta seria: comece onde você tá, do jeito que você tá, para daqui a um tempo você se orgulhar da decisão que você tomou lá atrás. E se movimenta, né? Muito. Se movimente, não fica... Nossa, demais. Mas movimentos assertivos. Não adianta balançar o braço e gritar pro socorro e não fazer nada. Sim. Exatamente. Vocês estão olhando pra mim? Não, foi só pra... Essa pergunta... eu já passei por momentos, assim, de muita dificuldade mesmo. Principalmente quando eu fiquei desempregado, foi, assim, um choque. Mas, assim, é esses momentos que realmente você pensa assim, poxa, o que eu vou fazer? Foi o momento que o Otávio me falou, cara, vamos para um evento e tal. A gente foi pro evento. Ali eu falei, cara, ali que tá a minha saída, é trabalhar com marketing, trabalhar com tráfego pago, ajudar pessoas e ao mesmo tempo me ajudar a sair dessa situação. Aí foi desenvolvendo trabalho mês a mês ali, com muita dificuldade, mas graças a Deus hoje tá fluindo, né? Tá começando, né? Exatamente. O que a gente precisa entender é que a gente não é a situação, a gente está na situação, né? Se você achar que você não teria saído dela. E hoje seu contexto seria diferente. Exatamente. Faz todo sentido. Pergunta de número 5. O estresse no trabalho está me deixando sem cabeça para lidar com outras tarefas do dia a dia. O que fazer para resolver? Não foi uma indireta, desculpa. Olha só, vocês já devem saber com toda certeza, né? O que ensina-se uma criança é a pedagogia. E o que ensina-se um adulto é a andragogia. E o adulto aprende como? Pelo menos para psicologia, com exemplos. Então vocês sempre vão ver eu trazendo exemplos. E hoje eu trago uma analogia muito bacana que eu aprendi, que é sobre o navio, tá? Presta atenção que vocês vão entender aí profundamente. Depois eu quero receber o Pix, enfim. Tá ficando caro isso aqui. O que afunda um navio? Vocês conseguem me dizer? A água. A água que está dentro ou que está fora? Que está dentro. Então, o que consegue afundar um navio daquele tamanho todo? A água que entra, certo? Certo. Mas o navio está o tempo todo lidando com o maior rival dele, que é a água. E não necessariamente ele afunda. Então, você só sofre esse estresse lá no trabalho porque você deixou a água entrar. Você deixou o estresse entrar. A partir do momento que você toma domínio da sua vida, domínio das suas emoções, água nenhuma entra para te afundar, não. Entende? O difícil é tomar o domínio dessas emoções. Sim. É isso que eu ia falar. E não é fácil. A parte mais difícil. Tem. Tem alguma dica? Não, grátis não. Pode fazer um Pix aí. Primeiro momento é você identificar a situação, porque a gente tem dicas para várias situações, mas vamos imaginar no contexto. Você chegou lá, o chefe está extremamente irritado, é grosso, briga. Ih, teve uns olhares aqui. Mas eu vou continuar olhando pra fazer. Depois você corta isso, tá? Corta isso, senão ele vai pedir socorro. Segunda-feira eu vou chegar aqui. Segunda-feira a gente conversa. Você foi demitido. Segunda a gente conversa. E o que acontece? Você chega, o seu patrão está extremamente irritado, nervoso, e ele falta com respeito com você. E você tira aquilo profundamente para você. Lembra do Pablo? Se você se irritou, você passou para debaixo dele. Só que quando você entra debaixo dessa pessoa, a sensação que você precisa é de causar dor naquela pessoa que você está sentindo. Então, provavelmente, você vai fazer pior. O que acontece? Você vai perder seu emprego. Então, qual que seria o ideal naquele momento? Trazendo a dica que você me pediu. Entender que não tem nada a ver com você. É sobre o outro. Não é sobre você. Ele está gritando com você, mas não é por você, não é pra você. É sobre ele, sobre a dor dele que ele está vivendo naquele momento. Ele só está externalizando ela de uma forma não assertiva. Entendeu? Olhando por essa perspectiva, fica aceitável. Concordou? Perdoou. Talvez você não vai ser demitido. Talvez. Mas faz sentido mesmo. Posso aproveitar aqui e fazer meu anúncio pedindo emprego aí pra galera assistir? Pode, vou deixar. Pergunta de número 6. Tenho um filho e ele é muito estressado e impulsivo.
Qual abordagem devo fazer para trabalhar o equilíbrio nele? Mãe? Foi sua mãe que mandou essa aqui? Mãe? Mãe, é você? É uma possibilidade, cara. Então vamos lá então. O primeiro momento, quem não sabe, não dota das técnicas, é o acolhimento. Eu sempre falo, não sabe o que fazer, acolhe. Provavelmente ela não sabe o que fazer, porque ela não é terapeuta, não deve fazer terapia, então não sabe o que fazer naquele momento. Então, acolher aquela emoção, tá? Nunca desvalorizar, porque a partir do momento que você grita junto, que você ignora, você está desvalorizando o sentimento do outro. Ainda mais quando é filho. A estrutura dele é a familiar. É dali que começam as formações dele. Então, se você não souber lidar, não acolher, o que seria? Uma coisa que eu mais falo. Seu filho tá lá, vamos imaginar uma criança, vamos imaginar você não, tá? Uma criança de 6 anos. Você falou não. Porque a criança quis pegar alguma coisa que quebra, você não deixou. Você falou, não vai pegar. E essa criança começa a gritar, espernear, ficar nervosa, ficar brava. O que uma mãe faria sem conhecimento? Deixa gritar até a garganta secar e parar de gritar. Chorar não mata ninguém. Quem nunca ouviu isso? Né? Só que nesse momento você está desvalorizando o sentimento daquela criança. O ideal é pegar, acolher, abraçar e falar, não, eu te entendo. Tá muito ruim mesmo, né? Receber não é tão ruim, porque volta pra você. Quando você recebeu um não na sua vida, você gostou? Não. Foi bom? Se você pudesse gritar, segurar no pescoço da pessoa. Tinha, com certeza. Entende? Então a criança está vivendo aquilo, só que ela não tem controle nenhum emocional. Então ela vai botar para fora tudo que ela está sentindo por dentro. Então, acolher é o principal passo de tudo. Acolher. Faz sentido. Show, também. mas não foi minha mãe, não, só pra deixar bem claro. Não? Será que foi a minha? Então... Não sei, pode ser, cara. Eu fiquei na dúvida aí. Vamos com ela, foi ela que mandou isso aí. Vou olhar de esse aqui com certeza é seu. Essa 7. Pô, todas são minhas? Não, a 7 é, velho. Todas são Não, minhas? a 7 é. Não, vou falar a verdade. A do estresse no trabalho foi minha. E a 7 também. Não, foi só uma que foi minha. Não, a 7. Mas a 7 vai muito. É você, velho. Alimentação e exercício físico pode ajudar a ter equilíbrio emocional? Sim. Até porque o exercício físico ele libera endorfina, né? E endorfina, ela tá ali para o quê? Diminuir o estresse, provocar aí felicidade. E também tem estudos que comprovam também que alguns alimentos favorecem para o controle da ansiedade, o controle do estresse, assim como também desfavorece para o controle disso tudo. Então, sem sombra de dúvida, aquele tripé que eu falei lá atrás com vocês, a gente precisa ter os 3. Cuidar do corpo, que seria o quê? Exercício físico, se alimentar direitinho. Cuidar da mente, que aí é o terapeuta. Cuidar do espírito, que é procurar onde você se enquadra ali na espiritualidade. Não, então, você pode até achar que é uma pergunta idiota e burra, e pode ser mesmo, mas assim, eu tenho que perguntar. Você falou, né, que a prática de exercício físico leva à liberação da endorfina. Mesmo se você odiar fazer exercício físico? Sim, porque é a frequência que te leva à situação. O cérebro, lembra que eu falei com você que o cérebro é burro e ele vive de repetição? Quando você chega, você tá no puro ódio. Mas você já ouviu alguém falar que se arrepende de ter saído da academia, de ter acabado de fazer exercício? Eu me arrependo de ter feito exercício. Alguém se arrepende? Não. Não existe o arrependimento, porque você gerou endorfina ali. A endorfina te traz o prazer. Trouxe o prazer, você tá feliz. Eu já li uma vez que é uma média acho que de 21 dias, né? Que você continua 21 dias fazendo a mesma coisa, a probabilidade de você continuar é muito maior do que de você parar. Sim. Eu lembro que teve um dia que você mandou eu fazer 21 dias uma parada, acho que foi questão de começar a ler. Você tinha falado isso comigo. Depois de 21 dias, a probabilidade de você parar é menor. Eu li isso em algum dos livros. Não, eu lembro que foi assim que eu li meu primeiro livro. Você tinha me passado uma dica, ele tinha falado para eu ler um livro. Aí ele falou, não, cara, começa lendo 5 páginas por dia, depois você vai aumentando, ou você lê menos, lê pelo menos uma por dia. Sim. Durante 21 dias. Aí no primeiro dia eu li 2, falei, nossa, que bosta. Aí no outro dia eu li 5, falei, nossa, que horrível. No terceiro dia, no final eu tava falando, caramba, mano, esse livro que você me impressou foi top. Isso significa que você fez uma prática. E a prática é o quê? Frequência. Leva a... Perfeição? A perfeição não existe. Leva a evolução. Evolução. Perfeição. Não existe. A perfeição não existe, não tem como. É a segunda pessoa que fala isso com a gente. Um convidado nosso esteve aqui também falando de empreendedorismo, ele falou a mesma coisa.
Que sempre procura excelência e evolução, mas a perfeição você nunca vai alcançar. E quando você acha que você tá perfeito, você tá perdendo alguma coisa. E isso foi uma coisa que me tocou bastante, cara. Eu falei, pô, ali eu levei aquilo. Levou. Vamos lá para a 8ª pergunta. Quais os benefícios de buscar ajuda profissional em casos de desequilíbrio? Então, mudar o seu comportamento mediante uma situação muito difícil, né? Que a gente trouxe vários exemplos aqui. Então, você tem que manter o controle emocional. Sozinho você não consegue, você nem precisa passar por isso sozinho. Então, é essencial que você busque um profissional para estar te auxiliando aí. É muito difícil você estar de cara a cara com o seu problema e você descobrir que você quem deixou chegar naquela situação. Exato. Para de olhar pra mim, velho. Não, mas não é por. Agora nem indireto, foi. Não, foi só como. Não, mas é realmente, cara, você. É aquilo que você falou comigo esses dias, que é a questão de você pegar e assumir que a culpa foi sua. Da parada ter dado errado, é uma coisa muito difícil de fazer. É difícil, mas eu acho que é libertador. Gente, a partir do momento que a gente aprende que errar é magnífico, você aprende muito mais, porque só aprende quem erra. Porque se você não errar, você vai sempre, e tiver alguém que sabe que você errou, né? Você vai sempre continuar ali no erro, continuar fazendo as coisas meia boca. Se você tem alguém que falou, isso aí tá errado, nunca mais você faz igual. Sempre melhor. Exatamente. Não, faz sentido. E é bom ter alguém assim, né? Tipo assim, eu já procurei ajuda profissional também, que eu falei, gente, a rotina, contei pra você, né, da rotina aqui, escritório, podcast, meus clientes, é muita coisa. Eu falei, chegou um momento que até o Otávio falou bastante comigo, meu namorado também brigou bastante comigo, falou, não, você tem que procurar alguma ajuda pra equilibrar isso. E aí eu vi a importância de contar com a ajuda profissional. Eu falei, gente, realmente, cara, tem problemas ali que você não vê, que é você que tá causando. E aí você tá ali, você tá causando um problema, além de ser culpa sua, você tá descontando em todo mundo ao seu redor, tá só piorando a situação. Só piorando. E sendo que ali, quando você tá com a ajuda profissional, você tem um norte, você tem alguém para te guiar, falar assim, não, ó, esse problema aqui, infelizmente, é culpa sua, você vai resolver dessa forma. E aí você consegue se entender melhor. E foi que eu consegui entender um pouco do que é o autoconhecimento. Sim, mas tem muito. É muito difícil. Você não vai conhecer tudo, entende? Mas se conhecendo metade, você conhece a outra metade, daqui a pouco você faz as pazes com você. O que acontece? As pessoas pensam que a psicologia, o psicólogo, a terapia é para doido. Eu sempre falo, não é. Nenhum doido tem capacidade mental de falar, eu preciso de ajuda, estou indo ao psicólogo. Aquela pessoa vai direto ao psiquiatra porque teve um surto e precisa ser medicado. E aí depois, se a família achar que deve levar aquela pessoa para tentar inserir ela na sociedade novamente, de forma mais assertiva, né? Vai procurar um terapeuta. E uma vez que você estoura no emocional, por exemplo, a esquizofrenia, né? Que você pode ter, você tem um surto e a partir dali você fica esquizofrênico. Você sofreu ali um trauma, você fica esquizofrênico. E aí como que faz? Precisa de remédio e terapia. Entende? É essencial para essa pessoa conseguir conviver. E nem sempre consegue. Não sabia que tinha Olha pra você essa ver. possibilidade de acontecer de desenvolver esquizofrenia. De desenvolver ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, assim, por um surto causar uma o surto ele pode causar várias coisas em você. O que é a esquizofrenia? Você tá sentindo e vendo em algumas vezes. Você pode só ver, pode só sentir, pode só ouvir. Né? Ouvir vozes, sentir as coisas, ver as coisas, né? Então, se você teve um evento traumático, ele pode desenvolver várias coisas. E agora há estudos, eu não tenho propriedade sobre o tema, mas há estudos que estão dizendo atualmente que até o autismo se desenvolve aí, por conta das telas. Que doideira, né? É o que eu te falei, velho. A psicologia, a gente até conversou, né? Psicologia é uma coisa maluca, cara. Por um lado, assim, maluco de bom, sabe? Tipo assim, você olhar e falar, cara, tá tudo ligado a isso. Tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Se você tem sucesso, se você não tem, se você ganha dinheiro, se você abre seu negócio, se você é funcionário, tudo tá ligado à psicologia. A psicologia é a maneira de pensar, velho. Sim, se você olhar, é tipo... Não, velho, não tem jeito, porque pra tudo isso você vai precisar lidar com aquela... Eu acho que quando envolve o ser humano, a psicologia tá lá, cara. Tem que estar.
Pelo menos tem. Eu tinha esse preconceito também, eu falava, o quê? Eu vou no psicólogo, cara? Já pareço meio doido. Aí eu vou no psicólogo, vão achar que eu sou maluco. Não, mas, aí cara... quando eu fui, eu falei, caramba, isso aqui é bom, isso aqui é de boa. É o que eu imaginava. É bom, é muito você bom. ter alguém pra conversar que, tipo assim, que não vai te julgar, que vai te ajudar. Porque às vezes não é por mal, mas às vezes você conta uma situação pra alguém próximo e a pessoa, a primeira coisa que ela faz é te julgar. Mas às vezes, tipo, não foi pelo motivo certo, entendeu? A famosa Então, assim, frase, eu não faria assim, eu acho que você deveria fazer. E aí já tá metendo o dela ali no meio, não Exato. tem nada a ver com você, o contexto é outro. Então, aí quando é com um profissional, assim, eu achei assim, nossa, até dificuldades mesmo, eu tenho muita dificuldade de conversar, alguns problemas, algumas coisas assim, tem coisas que eu não conto mesmo, mas eu chego ali e eu falo, poxa, aqui eu tenho que contar e eu tenho que contar, porque eu preciso de achar uma solução para esse problema. Sim. E eu preciso de saber de onde eu vou tirar isso. Sim. No meu caso, né, quando eu comecei a fazer também, foi início desse ano agora. Eu vim desenvolvendo um estresse e tal, não conseguia dormir, muita coisa acontecendo e tudo. E aí eu fui. Aí, tipo assim, o psicólogo ele lá, tranquilo, aí eu falava a parada, ele falava assim, não, mas você já parou pra pensar desse jeito? Aí eu ficava assim, não. E Eu não pensei nisso. É muito louco. Como que eu não pensei nisso? Eu tô conversando comigo, eu não pensei nisso. Que eu não pensei nessa possibilidade. Aí eu falei, por que eu não pensei nessa possibilidade? Aí eu pensei assim, nossa, é tão fácil de resolver e eu não pensei nisso. E sendo que, na verdade, não é tão fácil assim como a gente pensa. Só é fácil depois que alguém te contou, né? Mas até você ter essa descoberta, por isso que é importante o profissional, porque ele, com a experiência de um profissional ali, ele já sabe os caminhos, né? Você encurta ali até descobrir a fonte do negócio, porque sozinho, cara, descobrir o que tá te causando insônia, nossa senhora, o que eu te Causando estresse. Tudo começa do pensamento, tá? Tudo vem do pensamento, é o primeiro ponto ali. Então, começa a avaliar o seu pensamento. E quando vier pensamentos não muito bons ali, questione o quanto de verdade tem esse pensamento. A partir daí, você já começa a ter uma estratégia diferente de melhora aí no seu convívio, no seu equilíbrio emocional. Bacana, né? Pensando por esse lado, faz todo sentido, né? A psicologia, ela tá em vamos pegar por profissões. Todas as profissões a gente precisa ali de um tipo de equilíbrio emocional, né? Seja um motorista no trânsito, ter paciência com o outro, um advogado ter paciência com outro advogado, com o cliente, e assim vai. A psicologia está envolvida em tudo isso. Principalmente quem lida com outras pessoas. Com outras pessoas. Que é da contabilidade em específico. Começa a pedir socorro aí. Eu trabalhei em banco só. Trabalhar em banco Quando eu entrei no banco em 2013, eu ficava lá no atendimento, assim, nos caixas eletrônicos. E eu sempre tive muita facilidade para lidar com idoso. Eu sempre tive muita paciência e tudo assim para lidar com idoso. Então, com idoso era mais tranquilo. Agora, com pessoas mais jovens, eu confesso, eu tinha muita dificuldade. Quando a pessoa chegava assim com uma dificuldade, eu falei, meu Deus, é só fazer isso aqui. Assim, com idoso, beleza, porque eles viveram uma outra era, né? Então, quando chegou ali uma pessoa idosa, chegou um caixa eletrônico, a pessoa, o que é isso? Não é da época dela. Agora as pessoas mais novas, eu confesso, eu não tinha muito equilíbrio emocional para lidar com aquilo. Mas você tinha, porque o que você fazia? Não, aí eu ia lá e ajudava, mas por dentro eu ficava, meu Deus. Isso é equilíbrio. Você vai sentir, porém você não vai fazer tudo que vier na sua cabeça. Então o equilíbrio não é você não sentir a situação, é como você... É você fazer mesmo sentindo. Sim, é porque o sentimento ele é inato. Lembra que eu falei com vocês? O pensamento vem, o sentimento chegou ali. Mas qual que vai ser seu comportamento? É dali pra frente. É dali que muda. Porque aí no próximo passo, seu pensamento já é outro, seu sentimento já é outro, não tem mais aquele conflito. Tá vendo? A gente vai ter que fazer Pix mesmo. Já vou até fazer a somatória aqui rapidinho. Não, já deu. Tudo nos nossos patrocinadores. Pode deixar. Não, né, velho? Vai ter que ser, velho. Vai ter que ser. Os últimos 3 episódios saiu da minha conta. Falou que era pra eu fazer o Pix. Tá aí certo. agora eu tenho que ser os nossos patrocinadores aí. Então, tá certo. Você falou, tá falado, cara. Não, obrigado. Pelo menos eu tô tendo razão agora.
Isso aí. O meu controle emocional, eu sou... Olha só, já trabalhamos aqui o emocional dele. Tá vendo? Eu tô aqui. O meu sentimento... Se ele vai te dar o dinheiro, se ele vai pagar é uma coisa. Agora, o controle tá aqui. Tá? O meu pensamento é o quê? Ele tá com muito dente na boca, eu posso arrancar alguns. Mas aí o meu controle emocional faz com que eu não arranque nenhum, entendeu? Se vai ficar feio, tem crianças que não assistem, Verdade. sabia? Mentira, não vou fazer isso Vai não. ficar feio, tá vendo? Tirar Não, pra se escovar. cancelar. Fala assim, vou tirar pra escovar. Olha o cancelamento que é aí. Verdade. Atenção, YouTube, aqui não é um conteúdo de violência, tá? Não bloqueie esse vídeo. Então hoje, a pergunta secreta é sua, velho. Vai funcionar com ela? Não, ela viu tudo, não vai funcionar. Não, Mas não é se você tão quiser secreta, fazer. não é tão secreta. Não é mais, né? Já foram. Não é tão secreta. Hoje Pra mim vai ser, porque eu não tô lembrando dessa pergunta. então pode fazer. A gente sempre pergunta aqui, né, pros nossos convidados. Aí no caso dela, a gente não pode nem falar que não tem muito a ver com o que a gente conversou, porque tem, né? Tem muito a ver. Tem muito a ver com o que a gente conversou, sabe? Considerando toda a sua trajetória, tudo que você viveu até aqui, o que é a vida pra você? Ai, nossa, pergunta difícil, né? Então, pra mim a vida seria o ato de viver e não sobreviver. Porque sobreviver, qualquer um sobrevive. Escolher viver é diferente, sabe? Escolher viver é você escolher peitar todas as dificuldades dia após dia e não desistir. Sobreviver é você aceitar as dificuldades e não fazer nada pra mudar aquilo. Então, acho que pra mim a vida seria isso. Excelente pensamento. Tá vendo? Não basta somente viver. Tá certo. Eu penso assim também, cara. Se for pra só nascer, sobreviver ali e não fazer nada, não for Eu falo que sobreviver, qualquer um sobrevive. Então, a grossos modos, sobreviver é para os fracos, né? Você aceitar o estágio que você tá e não sair dali e ficar só gritando: ai, minha vida é ruim, minha vida é ruim, minha vida é ruim. Tá, mas o que você fez para melhorar? E uma psicóloga deve escutar isso, hein? Minha vida é ruim, tá dando tudo errado. Deve escutar isso. Aí eu começo a listar: peraí, então, sua vida é ruim? Você tem carro? Tenho. Você tem casa? Tenho. Tem uma pessoa que te ama? Tenho. Sua mãe e seu pai tá vivo? Tá. Seus filhos estão com saúde? Está. Por que a sua vida é ruim? Ah, porque eu tô com o financeiro abalado. É só isso que te move? O seu financeiro abalado? Só isso. Então você pode perder, se eu te oferecer agora todo o dinheiro do mundo e te tirar toda essa riqueza que você tem, você me dá? A pessoa pensa: não. Não é por esse lado, né, moça? É uma coisa que eu aprendi isso no último mês, assim. Eu passei um pouco de mal, aí eu tive alguns problemas ali, tive que fazer uns exames. Vou até botar meu microfone um pouco mais pra frente aqui, porque se eu xingar, não sai numa coisa, não vou ser cancelado. Ali eu aprendi essa parada, assim, que nem você falou, que o cara vai, reclama, fala que a vida dele tá um lixo porque ele tem uma dívida, ele tá com um problema financeiro. O que eu mais aprendi nesse tempo foi assim: tem que agradecer e tem que ficar feliz porque você tem um problema que dinheiro vai resolver, velho. Se você tem um problema que dinheiro não vai resolver, aí sim você pode falar assim: pô, minha vida tá uma bosta. Exatamente. Mas enquanto você tiver um problema que dinheiro resolve, que você pode resolver, você pode dar a volta por cima, trabalhando e conseguindo ali o dinheiro e tal, velho, isso daí é o mais importante. O resto é resto, velho. E eu aprendi isso da pior forma possível. O comedor de coxinha oficial da Coutinho Soluções Contábeis. Não, e olha que eu nem psicólogo sou, mas você vai ter que pagar uma consulta pra mim também, tá? Você sabia que dentro da psicologia, pelo menos na minha abordagem, a gente ensina o paciente a ser o próprio terapeuta. A ideia é essa. Não sei, às vezes você está aprendendo com o seu terapeuta a ajudar a si mesmo e, consequentemente, está ajudando o coleguinha. Na verdade, eu gosto muito da parte financeira comportamental, ligada à psicologia. Inclusive, o livro A Psicologia Financeira conecta muito os dois, né? A parte financeira com a parte de psicologia. E aí eu comecei a levar isso para mais áreas da minha vida, inclusive a parte de alimentação, de negócio, de exercício físico e tudo isso. E aí eu comecei a levar isso para outras áreas e a gente vê assim: pô, isso aqui eu estou fazendo errado, então eu posso mudar. Pelo menos não vai ser, tipo assim, virar para mim e falar assim: vamos levar para a parte de alimentação. Você se alimenta bem? Sim, mas eu não sou aquele cara que come o peito de frango todo dia e batata doce, não.
Não, mas eu me alimento bem. É fácil. Você faz exercício todo dia? Não, mas eu vou na academia a maior quantidade de vezes que eu posso na semana. É tipo eu, assim. Eu tento fazer aquilo da melhor forma, da forma que eu posso. Mas eu vou. Eu não falo assim, mas... porque aí essa parte de exercício teve uma mudança comigo, que foi o seguinte. Eu tive uma desculpa assim, eu não tenho tênis. Aí eu falei, comprei um tênis. Não fui pra academia. Eu falei isso com ele. Não fui pra academia. Mas o meu short é ruim. Comprei o short, não fui. Mas eu não tenho um relógio ali de marcar batimento cardíaco. Comprei, não fui. E aí tudo, eu falei, cara, isso é desculpa. Eu tenho que pegar aí. Aí eu passei, com qualquer tênis, com qualquer short, qualquer camisa, sem coisa, e eu fui. E foi o que eu falei com ele. Ele passou pela mesma coisa, eu falei e tá acontecendo. Ele falou assim, não vou na academia porque eu não tenho tênis. Eu falei, cara, se você comprar o tênis, você não vai. Não vai. Ele comprou o tênis e o quê? Não foi. Eu estou vivendo esse mesmo dilema, sabe? Aí dizer eu agora que estou esperando uma encomenda da Shein para ir. Vou? Não sei, talvez. Quando chegar, descobriremos. Mas isso é porque eu conhecia isso através da psicologia financeira, né? Da psicologia atrelada à parte comportamental, do porquê que as pessoas gastam dinheiro, porquê que muitas pessoas guardam muito dinheiro e não gastam com nada. E aí aí eu comecei a levar isso para outras áreas e me ajudou nas outras áreas. Eu aprendi muito de psicologia, que me ajudou muito estudando a parte financeira e que está totalmente ligada, né, a psicologia também. Mais uma vez, mais uma área da nossa vida que está ligada. E aí eu aprendi, foi dessa maneira. E aí algumas coisas, assim, em algum momento isso saiu do controle e eu precisei de uma terapia que, inclusive, está até acabando já estou finalizando isso já. Prevenção de recaída para ir embora. Isso, uma vez por mês. Mas agora. O último processo que a gente coloca o paciente é na PR, prevenção de recaída, e aí a gente começa a atender ele. Se antes era uma vez por semana, passa 15 dias, de 15 dias passa um mês, aí você retorna só. Entende? Cada terapeuta tem uma forma de trabalhar. O meu comecei era uma semana, eu fui a primeira vez, aí eu fui uma semana depois, aí na terceira semana ele falou, já vamos jogar para 15 dias. Aí comecei 15 dias, aí fui um tempo por 15 dias, agora estou indo uma vez por mês. Aí eu estou passando por alguns pontos assim que ele quer acompanhar, né? Igual eu estou fazendo uma copa de uma corrida de moto. E aí ele quer falar, até finalizar a gente vai para ver como vai ser a sua ansiedade ali com relação às corridas e tudo. Aí eu tô... E você vai ver que você vai ficar sempre precisando do terapeuta. Porque os conflitos, eles aparecem do nada na nossa vida. Toda hora novo. Toda hora um conflito novo. Se por exemplo, né? Fechou o escritório, teve algum... Foi para outra área, vai ter, né, cara? Vai ter outros conflitos. Que é igual com você. A gente está programando, né, ter uma pessoa 100% podcast, que vai ser eu, só para me dedicar ao projeto, que ele merece essa atenção. Sim. E nisso, aí eu tava lá falando com o Otávio, falando, vou pegar mais clientes agora, vou abrir mais um pouco a minha agenda para trazer gente pra mim. Aí ontem eu já cheguei bolado já. Cara, não tem jeito, velho. Ele chegou aqui, falou, cara, eu marquei uma reunião que não sei o que tem. Falei, cara, mas você falou ontem que queria abrir mais agenda, aí você marcou uma reunião e já tá puta aí, porque... Não, mas não tem jeito que você quer falar, cara, você tá meio... Você quer ou não quer? Decida. Eu não quero. É assim, independente da área, mesmo você fazendo o que você gosta, igual hoje, tipo, se eu sair e começar a me dedicar 100% naquilo que, de fato, eu gosto de fazer e é aquilo que eu sou bom em fazer... Eu sei que eu vou ter desafios que eu vou precisar de manter um acompanhamento profissional. Eu acho que, assim, uma frase até vai ficar meio esquisita, mas é menos difícil. Mas nunca vai deixar de ser desafiador e nunca vai deixar de ser difícil. Sim. Quando você faz alguma coisa que você realmente gosta, é menos difícil do que fazer alguma coisa que você não gosta. Sim. Porque aí tem um outro problema, que é não gostar de fazer. Então, só dificulta mais, mas ainda assim é difícil. Mas é difícil. Mas adulto tem que fazer o que precisa ser feito, não o que quer fazer, né? Infelizmente. Aí eu lembro que eu tava numa sessão com uma psicóloga e ela falou comigo, ela falou, cara, eu contei pra ela da minha rotina, ela olhou pra mim e falou, Felipe, cara, você vai ter que abrir mão de alguma coisa.
Porque do jeito que tá, ou sua mente vai parar, ela falou assim, ou sua mente vai parar, ou seu corpo vai parar. Você pode escolher o que vai parar primeiro. Sim, o desgaste vai vir, né? Ou o desgaste mental, que é o que já estava acontecendo, e ainda deve estar, né? Porque eu ainda estou com sessões. Ou o desgaste físico. Aí fora que eu olhei, até, olha pra você ver, né? Tipo, a opinião profissional mudou minha perspectiva de olhar pra minha vida, assim, sobre trabalho, sobre a vida financeira. Aí eu olhei e falei, cara, realmente eu vou precisar de abrir mão de alguma dessas coisas para focar naquilo que eu acredito ser melhor. E eu suspeito em dizer que esse excesso que você estava dando para você de coisas era para você não parar para olhar para você e perceber que estava tudo desmoronando na sua frente. Ela falou a mesma coisa comigo. Foi a hora que eu olhei e falei assim, caramba, eu tô lascado. Você tá me vigiando? Eu escuto muito isso. Eu escuto, Olhei peraí, pro você lado, tinha olhei uma pro câmera outro. aqui? E outra coisa que eu escuto também assim, você é vidente? Você falou isso comigo na sessão passada, isso está acontecendo agora. Eu falei, não, é comportamental, né? É Olhei esperado. assim, pra um lado, olhei pro outro, falei, caramba, não tem câmera aqui, cara, o que aconteceu? Tem um campo também que eu estudei bastante para aprender, porque na verdade eu tinha muita vergonha e eu sempre fui muito bom de conversar, mas se você ligasse uma câmera dessa assim, agora tem 3 aqui, eu tô tranquilo, mas é a parte de oratória, né? E aí na parte de oratória tem a parte dos tons de voz, né, que a gente usa. E aí quando você vai conversar com uma pessoa que você precisa que ela fique mais tranquila, você também vem mais tranquilo, mais calmo. Quando você quer que a pessoa tenha um sentimento assim de coisa, você meio que explode, né? Pra ela falar. E aí você falou esse negócio da parte de... não, ela tava me vigiando que aconteceu tudo. E aí o tom de voz que ele usou pra falar isso... Sim. Já leva... É tipo eu, quando eu vou pedir alguma coisa pra ele já sabe. Já, ele velho. já sabe. Eu sei, velho. Ele tem palavras que eu uso que ele já sabe. Ele já manda assim, cara, o que você tá precisando? Até por mensagem eu conheço já. O que você quer, velho? E é impressionante, né? Como comportamento, assim, tipo ele, ó. Eu consigo observar que ele tá de boa depois que ele anda de moto. Ele andou de moto. Eu já andei, aí tá de boa. Aí eu sei quando ele andou de moto que ele volta assim de boa. Relax. Aí você vê que ele tá tranquilo. Você fala assim, nossa, é o momento perfeito de pedir uma grana pra ele. Agora que eu pedi um aumento. Agora. Mas eu acho que a minha maior terapia é andar de moto. Doideira. Não é terapia, é terapêutico. Porque quando a gente traz assim, a minha terapia é andar de moto. Não é só terapia, é a profissional que está lá com você. É terapêutico, é tudo que você faz pro seu bem-estar. Nossa, eu converso comigo mesmo demais, né? Às vezes eu fico pensando assim, nossa... Aí às vezes eu paro e falo, meu Deus, se alguém estivesse ouvindo vai achar que eu sou doido. Eu fico conversando comigo mesmo. Mas viver é uma loucura. Você tá doido. E quando eu começo a gritar sozinho, andando de moto... Meu Deus. Não, o bom é que se eu escutar um barulho desse com uma moto passando, eu vou saber que é ele agora. Não, você imagina a minha moto escutando. Ela fala assim, nesse menino não é normal. A próxima vida, não quero vir em moto. Não quero vir em moto do Coutinho de jeito nenhum. Esse menino não, ele é maluco. Mas é muito bom. Eu acho que, às vezes eu fico pensando assim, cara, vou vender minha moto. Aí eu penso assim, mas e sábado de manhã? A hora que eu escutar todo mundo ia andar de moto, as motos aqui da vizinhança saindo, fala, não vou fazer isso não. Não, sem cogitação. Mas muito legal. Acho que a gente já aprender bastante aqui, você... já prepara o Pix aí, assim que a gente terminar. Por favor, já que faz deu o um Pix e pouquinho viu alto. comprovante. São 4 dígitos. Nossa senhora, calma aí, a dor no peito. Não, moleque de 22 anos tendo que ir no cardiologista. É ansiedade, né? É ansiedade. Deu ataque cardíaco. Não, ataque cardíaco ainda não, né? Pelo amor de Deus. Não, ataque cardíaco é aquela sensação de palpitação no peito, falta de ar. É proveniente da ansiedade. A gente deu uma olhada pra saber, né? Sim, não, a gente não dispensa. Primeira coisa que eu falo foi ao médico? Cardiologista, neuro, foi? Fui, tá aqui, o exame não tem nada. Falei, não, então agora vamos tratar, emocional. Não pode descartar nada. Moleque de 22 anos. Descartando as opções, né? Pra garantir que não... Eu não sou médico, mas eu coloquei a hipótese daquele monte de coxinha que você come. Aí, né? Entupiu uma veia, talvez. Ele não viu a quantidade de lanche. Meu Deus. Porque o lanche você pede em casa. Aqui eu falei com ele assim, velho, eu fiz uma planilha
Falei com ele. Não. Típico da contabilidade. Pô, eu fiz uma planilha com todos os detalhes. Quando o Zezé passa vendendo salgado, eu anoto, cara, a data, o horário e quantos salgados você comprou. Mentira. Falei, só vou te mandar no final do mês. Aí ficava Já assim. assustou ele já de antemão. Aí eu via com essa colinha assim, com o salgado. Aqui, você fez a planilha mesmo? Falei, fiz, acabei de anotar isso aí. Você já notou? Inclusive, vou mandar pra sua namorada que você já gastou R$150 com salgados. Pensa, depois fala assim, eu tô recebendo pouco, amor. Nossa, ele não me paga direito. Não, o dia que eu falei com ele, ele foi levantar essa porta de lata ali, levantou a porta e falei assim, falei, cara, você foi levantar a porta, velho, você tá quase morrendo. E olha que mulher leva pro coração, tá? Comprou comida sem ela. Não, leva. Comprou, E já eu leva. conto pra ela. Fala, comeu coxinha hoje. Aí diminui ele comprar. O dia que ela chegou perto de mim, fala a verdade pra mim. Quanto é seu salário? Porque eu tô sabendo que você come salgado todo dia. Contei mesmo. Te entregou. Quanto é o seu salário? Porque eu falo. Quanto, velho? Não, é isso que eu te falei. Que Eu falei. Mas você come salgado todo dia, você ganha mais. Eu falei com ele, falei, cara, vou contar, velho, só pra você parar de comer. É porque agora você vai ter que comprar o dobro. E aí seu salário vai começar a cair mais, né? Então pare de Se comprar tiver que levar coxinha. coxinha pra ela. Não. Não, mas agora ele parou, tá passando aperto aí com esses exames de coração. né? Tipo alcoólicos anônimos, eu tô no coxinhas anônimas. 2 semanas. Eu estou há 2 semanas sem o vício Sem da comer coxinha. coxinha. Sem comer coxinha. Tá vendo? Trabalhando no meu psicológico. Viu que ótimo? Tá tudo no mindset. Eu trabalho o psicológico dele o dia todo. Tranquilo. Também, imagina. No meu psicológico. Fala com ela assim, fala com sua terapeuta assim. Internalizou uma terapeuta lá no meu colega de trabalho, no meu patrão, que Mas ele faz isso comigo. Mas eu quero conhecer ela, porque ele falou que já falou mal de mim pra Já ela. falei mal? Já falei mal? Mas com certeza. Já falei mal? Não, mas... Mas eu é falo verdade. mas eu falo com ele, eu falei, velho, você pode falar mal pra ela, mas você nunca vai, você vai falar mal do que eu tô fazendo para o seu bem. Mas você não vai falar que eu sou uma pessoa ruim. Não, Sim. isso daí. Mas chegou lá e falou assim, ele falou pra eu parar de comer coxinha. É um absurdo, velho, é um absurdo. Controlando a minha coxinha. Controlando minha alimentação. Ele fez olha só, família. Isso é um descontrole total. Coloquei, ainda coloquei... Um abuso que ele tá fazendo comigo. Ele tá achando o quê? Coloquei Ele tá controlando coxinha, enroladinho, que ainda botei detalhe, velho. Refrigerante. Não, o que é isso? Ele tá falando que a coxinha, agora além de implicar com a quantidade, tá implicando com o tamanho da coxinha. Gente, Esse moleque arrumou, eu queria velho. ser a terapeuta dele no fundo assim, rindo. E assim, é mesmo. Não, Eu acho que ela fica assim. Mas né? a gente fica. Eu acho que ela... não, ele arrumou uma coxinha, ela parece um meteoro. A coxinha desse tamanho assim. Só que ela já deu o entupimento aqui. Não, a coxinha um troço desse tamanho assim. Aí teve um dia que eu falei, cara, e era tipo 9 horas da manhã. Eu falei, cara, não come essa porra, velho, isso vai te fazer mal. 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, uma coxinha e uma Coca-Cola assim. Cardiologista Foi mesmo. 2. Nossa senhora. Mas eu parei, eu tô começando agora. Não tem cardiologista que te Há aguente. 2 semanas sem coxinha. Há 2 semanas sem coxinha. Me sinto liberta. 2 cachorros que... Meu Deus. Salsicha, você sabe que você vai viver uma vida inteira e a salsicha não vai sair do seu corpo? Do jeito que já tá indo, minha vida não vai ser tão longa. Salsicha é o bicho mesmo. Deus. Eu não gosto de salsicha não, por conta disso. E se você vê o que é moído ali... É por isso que Eu já vi. Só quem tem amigo que já trabalhou, não vou falar o nome, mas indústria de alimentos que a gente conhece. Eu já vi. Não come mais. Quando eu trabalhei lá, eu vi. Aí, viu? Todo mundo que já trabalhou. Mas eu como, olha que beleza. Meu Deus. Então, mas é isso que eu falo com você. O cérebro ele é muito burro. Você aprendeu ali, já esqueceu, agora você está repetindo o que você está aprendendo com o coleguinha. Mas Então a culpa é sua. a culpa é minha? A culpa é sua. A culpa é nossa. Eu vou te ensinar também. Vou compartilhar da culpa com você para ficar menos pesado. Vou ensinar também os truques que eu faço pra perder dinheiro. Não, esse aí eu não. Esse aí. Falei, isso eu passo. Isso aí você já tentou. Um monte de gente já tentou. Cara, você imagina minha psicóloga chegando assim, Felipe, como foi essa semana? Foi horrível, velho. Perdi R$800 no jogo do Flamengo. Ela pela câmera. Mas você Deixa eu perdeu? contar alguma coisa. Hã? Você perdeu? Não, foi só um exemplo, né? Ah, tá. Tem certeza? Foi 2.000, não foi 800. Eu vou perguntar ao Gustavo depois. Brincadeira. Foi 2.000. Não, mentira. É zoeira. Mentira, mas é verdade. Não, já aconteceu. Já foi na minha terapeuta. Hoje você está Já controlado, né? Por favor.
Não, eu tô de boa já. Fala assim, hoje o dinheiro não me domina mais. Hoje o dinheiro me domina mais. Muito Não, mais. Ah, é não? É não. Ah, desculpa. De propósito. Desculpa, crianças, não é pra fazer isso, hein? Não façam isso em Não casa. como uma coxinha às 9 horas da manhã. Não, isso faz mal, cara. E isso, assim, hoje eu vejo que E a realmente... Coca era 0, pelo menos. Não, é a Coca normal, pô. Coca é 0. Já Menos Nem pra balancear. Ah, não. Já tava... Coxinha do tamanho de um meteoro, velho. A coxinha parecia uma roda de um carro, assim, um troço desse Era tamanho. grande mesmo, velho. Era doideira. Ah, eu não vou ficar falando muito dela, não. Só vou ficar com vontade de pedir uma manhã. Não, tem que receber um patrocínio da coxinha aqui, porque o tanto que você já falou de coxinha. É verdade, falando Verdade. nisso, ó, se você quer colocar a sua logo aqui nessa televisão, você vende qualquer tipo de lanche, porção e alimentos, Nossa. por favor, mande uma mensagem no direct, vai ser um prazer te atender, tá? Pronto, fechou mais uma parceria. É, fechamos. Agora vamos vender coxinha. Ó, então, caminhando para o final... Tati, a gente mais uma vez queria te agradecer. A gente vai ter que fazer um pix agora, porque a gente aprendeu muita coisa. Uma conversa muito bacana também, conversa muito bacana, gostei muito. E, assim, Aprendemos várias coisas. com certeza, e a gente espera aqui, já falei com você, a gente espera aqui várias vezes, porque então são vários temas. São né? vários A temas. gente tem aí uma geração. Hoje foi só a ponta do iceberg. A gente tem uma geração que eu acho que, contando da minha também, é uma geração muito ansiosa, muito com vários problemas ali de expectativas, né? Que você tá ali no ensino médio, você já tem a obrigação de passar na faculdade, de ficar rico, você tá vendo os outros ficando ricos cedo, você tá vendo os outros estudando cedo, e aí você fica naquilo. Então, assim, a gente vai ter muito assunto pra conversar. Com certeza. Sim, sim. E vai ser muito bacana. Então eu quero que você deixe aqui pra galera suas redes sociais, como a gente entra em contato com você, como... Já não vai me cobrar o Pix, tá? Como os clientes vão chegar até você pra procurar uma terapeuta. Então, lá no meu perfil do Instagram, que é Tati Neto, só colocar psicóloga Tatiana Neto, que vamos encontrar. Tem um link, né, que entra em contato direto comigo. Só clicar lá no link que já fala diretamente comigo. Show de bola. Tá vendo, né? E as suas, bonitinho? Fala. A minha nós temos Otávio S. Coutinho lá no Instagram. Agora a gente mudou algumas coisas lá, estamos falando de mais coisas, de negócio, contabilidade, educação financeira. Temos a Coutinho Soluções Contábeis, que é aqui o escritório em que a gente pode te ajudar bastante, a sua empresa ou você pessoa física, autônomo. E o podcast também. Mas eu vou deixar você falar sobre isso. Antes de falar as redes sociais do podcast aqui, só quero falar assim, por favor, velho, siga ele. Eu vi ele sentado ali fazendo roteiro de postagem à tarde. Ele merece, velho, ele merece. E ó, as redes sociais do podcast é Disruptura Podcast no Instagram. E nas demais redes sociais a gente também tá no YouTube e no Spotify como Podcast Disruptura, beleza? Se não for isso, é o contrário. Beleza. Tá sabendo legal. É que a hora dá um branco às vezes. Mas assim, galera, pode seguir lá, tá? A gente tá, todos os dias tem cortes, a gente tá fazendo conteúdo, preparando um conteúdo bacana, vai vir mudanças, vai vir coisas novas. Então, assim, vai chegar muita coisa boa mesmo, a gente já tá preparando para isso, tá? Que nem eu falei, a gente vai entrar num processo aí de que a gente, né, vai ter 100% de dedicação ao podcast agora. Então, assim, dá essa moral pra gente que a gente precisa muito. E pode seguir minhas redes sociais também, @FelipeSantanaGT, beleza? A gente fala lá, tenta falar sobre gestão de tráfego, sobre marketing. Já estou preparando um conteúdo muito bacana lá para ajudar vocês que têm uma empresa, quer vender um produto, quer vender um serviço, a venderem mais, a conseguirem, né, espalhar a sua mensagem de uma maneira melhor, assim, usando o tráfego, usando o próprio marketing ali, beleza? Então, ó, era só isso o recado. Era só isso.